Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura. Hoje, Esther, capítulo 2. Esther é feita rainha. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas, mesmo assim, ele continuava a pensar no que Vashti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vashti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente, ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias, Mordecai passeava em frente do palácio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e, no resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para o outro harém e era entregue aos cuidados de Saasgaz, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai. A moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vashti. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Mordecai salva a vida do rei. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei
para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, 2 eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então, os 2 eunucos foram enforcados, e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. E aqui, meus amados irmãos, ficamos com mais uma leitura. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.